Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão aos avós, aliás, aos avós e às avós, conforme nos propõe o Papa Francisco no seu documento, na bula de preparatória para o Ano Santo, que é o ano que vem. O Papa Francisco, ele chegou até a criar o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, dos avós e dos idosos. Ele fez isso em 2021. E esse Dia Mundial dos Avós e dos Idosos é comemorado no 4º domingo de julho, porque fica próximo este domingo da festa de Santana e de São Joaquim. E um pecado que pode, aliás, com certeza, ele está bem crescido, é a falta de gratidão aos nossos pais e aqueles que são os pais dos nossos pais, são os nossos avós. E por isso o Papa chama a atenção para isso. Que nós mostremos sinais de esperança aos idosos. Que diz o Papa, valorizar o tesouro que eles são. Às vezes a gente vê uma pessoa idosa, a gente não conhece a história dessa pessoa. Se a gente conhecesse a história desta pessoa, a gente daria um grande valor. Uma vez eu estava visitando casas lá em Bom Jesus, visitando as casas. Aí por acaso entramos na casa de uma pessoa bem idosa. Aliás, a mãe lá, acho que a filha, né, abriu a porta. Olha, tem aqui minha mãe, já vai fazer 100 anos. Eu estava lá sentadinha em casa. Aí o rapaz que estava comigo, que era o Edino, conhecia aquela gente toda, falou assim: essa senhora aqui, ela é esposa de um senhor que foi um grande catequista, catequizou muita gente na cidade. Ele catequizou tanto, assim, ele era tão bom, que ele conseguiu convencer um grupo de protestantes a ser católico. A igrejinha que era de protestante, eles deixaram de frequentar, passou a ser uma igreja católica, e tudo graças a um catequista, e estava a esposa desse catequista ali. Aquelas pessoas de fé dedicadas, né? Estavam ali. A gente deu uma bênção, som dos enfermos, demos um abraço. Assim, são pessoas que já não podem fazer mais nada, mas que fizeram muito quando podiam. Nós devemos ter essa grande gratidão a essas pessoas. Isso quer dizer que muita gente que tem fé, que pratica, vai à religião, graças àquele casal religioso, aquele casal fervoroso, aquele casal preparado, aquele casal de fé, que fez aquele trabalho bonito. Agora não podiam fazer mais nada. O que a gente tem para com eles? O que nós devemos ter para com eles? Gratidão, atenção, se a gente pudesse ajudar mais. Em Bom Jesus nós temos um grande asilo. Essa pessoa não foi para o asilo porque os filhos querem. Não, nós queremos nosso pai aqui conosco. Não queremos que ele vá para o asilo, não. É a gratidão dos filhos para com seus idosos, cuja história eles conhecem. Eles receberam muito e eles querem que os pais estejam ali presentes com eles, apesar de dar um pouco de trabalho, mas esse trabalho vale a pena, porque a gratidão que é demonstrada para aqueles senhores, senhoras, idosos, que são pais, que são avós, que são avós. E por isso o Papa Francisco, ele instituiu esse dia, e é uma coisa para nós muito importante. Ele diz ainda: dirige um pensamento particular aos avós e às avós, que representam a transmissão da fé e da sabedoria de vida às gerações mais jovens.
sejam amparados pela gratidão dos filhos e pelo amor dos netos, que neles encontram as suas raízes, compreensão e estímulo. Porque, assim, exatamente o que nós temos, a gente vê assim, pessoas bem dotadas. Você é bem dotado, você sabe, é do seu pai, do seu avô. Então, pessoas muito ricas. Você é muito rica, você deve ao seu avô, você não pode esquecer isso. Nós devemos essas coisas e devemos sempre gratidão para eles, sobretudo a nossa vida. Deus nos deu a vida por meio dos nossos pais, nossos avós, nossos avós. Lá na Sagrada Escritura, Deus já nos prevenira a respeito, dizendo: honra pai e mãe, a fim de prolongares os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te vai dar. E é sempre um sinal da felicidade da família, e também da união deles, quando os filhos todos aprenderam a honrar o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, cuidam, dão atenção. É um tempinho que a gente vai perder, não importa quanto tempo eles perderam comigo. Quantas vezes nossos pais, nossas mães perderam tempo com a gente? Se a gente tem uma camisa que a nossa mãe fez, deve a minha mãe que fez isso para mim. Quanto carinho, quanto amor a gente não deve ter por aquilo que os nossos pais fizeram. Ou então nossos avós, nossas avós, que nos amam como se nós fôssemos os filhos deles. E nós devemos honrá-los. E Deus é o primeiro a dizer: honra pai e mãe, a fim de prolongares os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te vai dar. Jesus mesmo, o que ele fez? Ele que fez esse mandamento para nós. Ele então, fazendo-se um de nós, encarnando-se no seio puríssimo de Nossa Senhora, ele ficou toda a sua infância, ele não apressou a sua infância, ele ficou sua juventude com seu pai, com a sua mãe. E o evangelista São Lucas fala que Jesus era-lhes submisso. Olha que Jesus era Deus, mas ele quis ser submisso, quer dizer obediente, aguardar ordens, obedecer a Nossa Senhora e a São José. E assim aquele mandamento que ele fez para nós, ele veio cumprir também, honrando na pessoa de São José, como fosse um pai, e a Santíssima Virgem Maria, sua mãe. O apóstolo São Paulo fala assim: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso que é justo. Honra pai e mãe, tal é o primeiro mandamento, com uma promessa, para que sejas feliz e gozes de longa vida sobre a terra. Uma coisa é certa: os filhos que honram o papai, que honram a mamãe, eles são felizes. Quando crianças, quando adultos, você pode prestar atenção: os filhos felizes são os filhos que honram, que apoiam, que respeitam, tanto quanto é possível, ajudam o seu pai e a sua mãe. Porque Deus assim estabeleceu e Deus assim faz cumprir. No nosso catecismo ainda, só para a gente tirar aqui uma pequena lição, nosso catecismo fala que a família cristã é chamada a partilhar da oração e do sacrifício de Jesus. A oração cotidiana. Quando digo partilhar da oração, é assim, meus amados irmãos. É claro que pode haver famílias que se amam, mesmo que elas não sejam assim pessoas muito de oração, mas se amam. Mas, se nós somos pessoas de oração, a nossa oração é mentirosa, a nossa oração é falsa, se nós não sabemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Se nós não sabemos apoiar, ajudar nosso pai e nossa mãe, sobretudo nas suas necessidades, de acordo com as nossas capacidades. Que às vezes as pessoas gostariam de fazer algo, mas não conseguem.
Mas quem honra pai e mãe sempre dá um jeito. A família cristã é chamada a partilhar da oração e do sacrifício de Cristo. A oração cotidiana e a leitura da palavra de Deus fortalecem na família a caridade. E a família cristã é evangelizadora e missionária. É um trechinho do catecismo incentivando a que nas famílias se reze. Bonito quem consegue trazer uma família para uma novena, né? Não é fácil não, mas quem consegue, os parabéns. Então, rezar em casa também. E tudo isso para quê? Porque nós unidos, rezando, temendo a Deus, nosso Senhor nos abençoe e nós nos mantemos na união, na harmonia, na paz. O catecismo ainda fala: a família deve viver de modo que os seus membros aprendam a preocupar-se e a encarregar-se dos jovens e dos velhos, das pessoas doentes ou incapacitadas e dos pobres. E quem vai fazer isso? Mãe e pai que vão ensinando. Olha aqui, a gente, quando tiver algum doente, a gente vai apoiar, a gente vai ajudar. Nós vamos nos educar, nos preocuparmos uns com os outros. Se são as crianças, vamos apoiar as crianças. Se são os idosos, nós vamos proteger os idosos na nossa família. E se todo mundo está educado para isso, a pessoa sente uma necessidade de fazer isso. Mas se a pessoa não é educada para isso, a pessoa acha que isso é um cansaço, é um trabalho, porque a pessoa é um egoísta, um egocêntrico, então ele não pensa no outro, ele não aprendeu a pensar no outro. O que é próprio da felicidade humana, ele não faz. Aí um dia que se tornar idoso, cara egoísta, que não dava nada para ninguém, não prestava atenção a ninguém, ele gostaria que alguém prestasse atenção nele. E não vai dar certo. Quando uma família não pode fazer, recai sobre as outras pessoas, as outras famílias. E é bonito, desculpa eu falar de Bom Jesus, né? Mas existe aquele asilo lá de Bom Jesus, coisa muito bela. E aquele asilo de Bom Jesus começou com uma família que via as pessoas idosas abandonadas. Aí essa família, que até é o pai e a mãe da Madre Virgínia, que é a fundadora do Instituto Imaculado Coração de Maria e São Miguel Arcanjo, esse pai e essa mãe falaram assim: olha, tem tanta pessoa abandonada, vamos fazer um asilo aqui na nossa casa. E tentaram fazer um asilo. Se dedicaram ao asilo. Naquela época não havia tanta exigência assim. Depois começou a haver um monte de exigência que a gente não consegue fazer isso, né? E começaram a fazer o asilo. Depois eu fui ficando já velho, cansado, né? Já não podia mais dar aquele cuidado, que tem que sair pedindo coisa, que tem que cuidar disso, remédio, médico. Aí ele foi e quis doar a construção e também sua instituição para o padre lá da cidade, para que o padre cuidasse. E o padre continuou, e com as freiras, com as irmãs, é um asilo tão bom, que todo mundo que chega lá gostaria de, né? Todo mundo chega lá e fala assim: eu gostaria de depois, quando estiver velho, estar aqui nesse asilo. Porque é tão cuidadinho, tanta caridade, assim, tanto cuidado das freiras, daqueles funcionários, assim, tudo limpinho, tudo bonito. Mas tudo aquilo começou com uma família dedicada aos idosos abandonados, de verdade. Então vamos pedir a nosso Senhor que Ele nos abençoe e que nos nossos corações, nos corações das nossas crianças, os pais consigam, com seus exemplos, com suas palavras, com suas orações, inculcar nas crianças o amor aos idosos, um grande amor pelos seus avós. Não é só aquele amor de pedir coisa e se beneficiar das coisas, não. Aquele amor de querer fazer algo em gratidão, em reconhecimento pelo bem que eles já fizeram. Que os pais consigam isso e ver que os filhos que fazem isso são filhos felizes, são filhos dedicados, são filhos que são também capazes de ajudar muito a sociedade. Eles começaram em casa a se interessar pela pessoa, pelos frágeis, pelos necessitados. Eles são pessoas que vão realmente ajudar a sociedade. Se eles forem políticos, serão bons políticos, não aquele que quer arrumar um emprego para ganhar dinheiro sem trabalhar, mas aquele que quer realmente fazer algo, se for possível.
Quero terminar citando apenas uns trechinhos das Sagradas Escrituras. O livro do Eclesiástico fala assim: honra o teu pai de todo o teu coração, e não esqueças as dores da tua mãe. Lembra-te de que foram eles que te geraram. Como lhes retribuirás o que por ti fizeram? Quantas vezes os filhos têm o que têm, porque aquilo já veio do avô, da avó, né, para ficar só ali, e passou para o pai, e passou para a mãe, e a pessoa esquece disso, não agradece a Deus. Até, por exemplo, aquela cultura, aquela coisa daquele, eu digo cultura, aquele hábito de dar importância à leitura, ao estudo, aquilo vem de família, muitas vezes vem de família. E quando não vem de família, a pessoa só pensa só em descansar e nunca lê nada, porque a sua família não tinha aquele hábito. E tudo isso a gente deve agradecer do pai e da mãe. O livro dos Provérbios fala assim: o filho sábio é fruto da correção paterna, mas o insolente não aceita a repreensão. O São Paulo aos Efésios fala assim: a coroa dos anciãos são os filhos dos seus filhos. Como os anciãos gostam de ver os netinhos. Sabe uma coisa que eu já vi muitas vezes reclamar? É avós reclamando: mas eu tenho os meus netinhos, meus filhos nunca trazem aqui os meus netos para eu ver. Faz tanto sofrer, né? É bonito a gente ver assim: eu gostaria tanto de ver meus netinhos, então dar um abraço neles. Os meus filhos não trazem os netinhos para eu ver. E como está na Escritura, a coroa dos anciãos são os filhos de seus filhos. Os anciãos, os avós, eles ficam felizes quando veem os filhos dos seus filhos. São Paulo ainda diz aos Efésios, aliás, essa coisa do coroa dos anciãos são os filhos dos seus filhos, não é São Paulo não, aqui as citações estão emendadas aqui, é do livro dos Provérbios. Mas São Paulo aos Efésios fala assim: suportai-vos uns aos outros na caridade, com toda humildade, mansidão e paciência, que é o que devemos fazer com os nossos anciãos. E termino o que São Paulo falou para São Timóteo, dizendo assim: eu conservo a lembrança da tua fé tão sincera, que foi primeiro a fé da tua avó Lloyd, e que foi também da tua mãe Eunice, e que estou certo habita também em ti. Porque depois de coisas materiais que os avós, que os pais podem dar para os seus filhos, o patrimônio mais importante que os pais devem deixar para os seus filhos deve ser a fé. E São Paulo lembrava isso de São Timóteo, dizendo: eu conservo a lembrança de tua fé tão sincera, que veio de tua avó Lloyd, que veio de tua mãe Eunice, e que eu estou certo que habita em ti. Vamos pedir a nosso Senhor que nós tenhamos sempre no nosso coração uma grande gratidão aos nossos avós e às nossas avós, principalmente pela fé, pelo tesouro da fé que eles transmitiram para nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.